o que é o risco do investimento. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é aquele número que aparece como risco nas informações dos fundos de investimentos. Alguns chamam de volatilidade, outros de riscos. Enfim, eu vou colocar aqui para ilustrar para você exatamente do que se trata. Eu sou Viviane Ferreira, planejadora financeira CFP e consultora de investimentos credenciada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão que regula o mercado de investimentos no Brasil. E eu vou te explicar o que são os riscos dos investimentos e como lidar com eles. Se você procura conhecimento e informações para fazer bons investimentos e cuidar bem do seu dinheiro, sem medo de ser feliz, seja muito bem-vinda ao meu canal. E se inscreve aqui, deixa já o seu like para você não se esquecer depois. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar de forma simples o que é risco. A Vitória, uma seguidora minha, ela me pediu para falar sobre como avaliar, o que significa e como se proteger dos riscos dos investimentos. Esse é um assunto amplo que envolve várias questões para cada tipo de investimento, mas eu vou trazer para você de forma prática as respostas sobre os riscos dos fundos de investimentos. Os 4 principais riscos dos investimentos são: primeiro, risco institucional. São os riscos ligados às instituições envolvidas no seu investimento, como por exemplo o risco do banco quebrar. É para aliviar o risco institucional que foi criado o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que dá garantias para te incentivar a investir em títulos como CDBs e outros títulos de bancos que você não conhece. Veja nesse vídeo meu aqui que eu vou colocar aqui, onde eu explico o que é o CDB e outros títulos de bancos. Então, o FGC ele te dá essa segurança em relação ao risco institucional. O segundo risco é o risco de mercado, que é o risco associado à variação de preço dos títulos dos investimentos. Cada ativo tem um preço que varia diariamente e ele é refletido de acordo com o mercado no dia. Os fundos atualizam os seus preços todo dia e essa atualização recebe o nome de marcação a mercado, que faz com que o valor das cotas dos fundos tenham variações diárias. O terceiro risco é o risco de liquidez, é a facilidade, o tempo que se consegue resgatar um investimento ou vender um ativo. Por exemplo, qual é a liquidez de um imóvel, de um apartamento? Tem alguns que vendem rápido, outros não. Se demorar muito para vender, pode ser que você tenha que baixar o preço para conseguir vender. Então, a liquidez impacta no preço do ativo. Geralmente, os fundos que possuem ativos com mais risco de liquidez, mais difícil de vender, eles possuem um prazo maior de resgate. Assim, o gestor que cuida ali daquele fundo, ele tem mais tempo para vender aquele ativo com preço melhor. O quarto risco é o risco de crédito. Ele está relacionado ao emissor do título pagar ou não a dívida assumida por ele perante o investidor. Se você empresta o dinheiro para alguém em troca de um juros mensal e essa pessoa te paga os juros todo mês, no final ela vai te devolver o valor todo que você emprestou. Mas se ela parar de pagar e não puder te pagar no final, você perde todo o dinheiro. Esse é o famoso calote e esse é o principal risco de crédito que a gente precisa analisar, porque nesse caso a gente não tem um ativo, algo a ser vendido. Agora existe um outro tipo de classificação que é o rating dos emissores de crédito, quando se investe direto em renda fixa, e é um assunto que merece um outro vídeo, porque aqui eu estou falando de fundos de investimentos. O FGC ele também ajuda a diminuir um pouco esse risco, tá? Mas como você pode olhar de forma rápida qual é o risco do seu investimento? Quando você olha as lâminas, as informações sobre os fundos de investimentos ou no comparador de fundos, você tem a informação da volatilidade ou do risco do investimento. Esse número, de certa forma, ele reflete esses riscos que eu comentei. Esse número, ele significa quanto que o fundo oscila no dia a dia em relação ao CDI.
O CDI ele é um referencial da economia que a gente usa para comparar, e esse número do risco ele te mostra o quanto que o seu investimento varia em relação ao CDI. Vamos supor que essa daqui é a linha do CDI. E se o seu investimento ele varia pouco em relação ao CDI, ele fica bem juntinho do CDI, significa que o seu risco é baixo. E esse número de volatilidade de risco vai ser baixo, vai ser abaixo de 1%, por exemplo. Agora, se o seu investimento varia muito, se a gente tem aqui a linha do CDI, ele vai fazendo uma variação maior em relação ao CDI no dia a dia, significa que você tem um risco alto nesse investimento. Então, a volatilidade é quanto que o seu investimento varia em relação ao CDI no dia a dia. E o CDI é um indicador da economia. Agora, tudo depende da sua apetite ao risco, do seu objetivo para o investimento e do seu perfil de investidora. É verdade que com a taxa de juros baixa, cada vez mais a gente vai olhar para a rentabilidade em si do investimento, independente do CDI, mas ele ainda é uma boa referência. E a gente leva em consideração, na hora de escolher investimento, o prazo do seu investimento. Se é um dinheiro para você resgatar rápido a qualquer momento, então é melhor um investimento com baixo risco, para que você possa resgatar com certeza mais do que o que você investiu. Agora, se o seu prazo de investimento é mais longo, acima de 2 anos, então a gente pode pensar em investir em algo com mais volatilidade, porque a chance de você ter um ganho maior no longo prazo é maior do que o CDI, eu digo. Então, de agora em diante, se alguém te disser que o investimento é muito arriscado, o que isso significa? Nada, porque arriscado para quem? Em termos do quê? Exatamente qual é o risco? Com o conhecimento sobre riscos, você pode usar ele de forma inteligente ao seu favor. Entendendo o risco, fica mais fácil assumir e perder o medo dessa palavra. Agora conta aqui para mim, escreve aqui a hashtag com o nome do risco que você mais gostou de entender. Hashtag institucional, mercado, liquidez, crédito ou volatilidade. Deixa para mim também o seu joinha, seus comentários e compartilha com as suas amigas. E obrigada por me ajudar nessa missão de vivificar e enriquecer a vida de cada vez mais mulheres. Me segue também lá no Instagram, Viviane Ferreira Finanças, que você fica sabendo de mais informações e das novidades por lá. Muito obrigada e até o próximo vídeo.